Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro. Patrocínios, Doces da Nath, RS Assessoria Contábil, Academia Time for Fit e Essência Imóveis sob medida. Uma realização, Conceito e Arte Comunicação. O Diário Cast começa agora. Salve, salve a todos. Primeiro episódio da segunda temporada do Diário Cast. Já estávamos com saudades, não é mesmo, Beto? É isso aí, pessoal. A segunda temporada está começando com o pé direito, entendeu? O nosso convidado é o ícone na área que ele atua, tá bom? Eu ia dizer um pé direito, um pé à frente, porque é nada mais, nada menos do que o maior cirurgião plástico, se não o maior, um dos maiores do Brasil, né? Com certeza, uma referência. Uma referência. É uma referência. Doutor Josué Mantegoni. Muito obrigado pelo convite aí de vocês. Tá certo. Josué, o que motivou você a escolher a cirurgia plástica na sua vida? Você fala, vou ser um cirurgião plástico. Bom, na verdade eu já cresci no meio, né? Meu pai era cirurgião plástico, então todo dia de manhã eu já via ele levantar, se arrumar, na época onde médico vestia tudo branco, né? Eu gostava, via aquela coisa. Então, eu acho que se eu fosse escolher qualquer profissão hoje, não seria nada diferente disso. Tá, então a principal referência foi o seu pai, né? Sempre. E assim, a grande curiosidade, acho que paira pra gente, né? O que você faz nas suas horas vagas? Porque todo mundo conhece o Josué na rotina dele de cirurgia, né? A gente fez até uma pré-entrevista com ele lá, e é uma loucura, né? Porque entre uma cirurgia e outra, entre um atendimento e outro, a gente vê só loucura, daqui 30 anos com ele. Ele não tem tempo pra nada, né? Então, assim, o que você faz? Você tem horas vagas na sua vida? Eu acho que a vida pessoal, ela se mistura muito com a vida profissional, né? Então, eu sou cirurgião plástico, minha esposa é cirurgiã plástica, minha cunhada. Então a gente trabalha tudo em família. Então eu acho que quando você faz e você gosta, acho que não vira trabalho, né? Vira prazer. Então o nosso dia já começa muito cedo. A gente levanta às 5:30 da manhã, já vai para academia para começar depois a nossa rotina cirúrgica. E cirurgia é ritual, né? Então você sempre começa da mesma forma, para depois curativo, consultório, e você sempre vai achando uma brechinha para aproveitar e fazer as coisas. Mas no mais, eu faço o que eu gosto, então para mim não... Mas pratica algum esporte, alguma coisa, ou só musculação? Não, de manhã cedo a gente vai para musculação, eu gosto de jogar tênis, quando dá surfar, o esporte que eu mais gosto é esquiar, né, andar de snowboard, mas isso daí é só no período de férias, isso já não dá para fazer de uma forma tão frequente, mas aqui sempre quando der, também surfar também, bastante. As pedaladas também. Também. Eu qualquer tipo de esporte, eu não gosto de ficar parado, eu sou muito inquieto, então eu gosto de me manter ativo. Minha esposa também, então a gente sempre procura estar fazendo alguma coisa. E aí, no caso, a tua esposa é cirurgião plástico, você é cirurgião plástico, seu pai era cirurgião plástico, e eu tenho que falar uma coisa aqui. Ele deve ter se espelhado no seu pai, lógico. Sim. Ele fala do pai dele com carinho, eu já me mostrou foto do pai dele, é a cara do pai dele, cara. Assim, foi assim um guia para ti. Ele continua assim, eu falo que assim, por mais que ele não esteja de corpo físico, tá presente espiritualmente, me guiando também junto, né? Mas o nome dele era Aparecido Nascimento, tanto ele era conhecido como Sidão, e eu quando era moleque era o Cidinho, então era o Sidão e o Cidinho, né? E era muito engraçado, meu pai sempre foi uma pessoa muito expansiva, era uma pessoa que sempre acolhia todo mundo, né? Numa época quando cirurgia plástica era uma coisa não tão acessível para todo mundo, ele era conhecido como médico dos pobres, né? Porque ele fazia para todo mundo, ele falava assim, fazer o bem sem olhar a quem. Então ele ajudava todo mundo que ele podia, ele tratava todo mundo da mesma forma, desde a pessoa mais importante até a pessoa mais humilde, todo mundo igual, sem fazer nenhuma diferenciação. E eu cresci nesse meio, né? Então não tem por que fazer as coisas de forma diferente, né? Se ele fez assim, eu fui criado dessa forma, não tem por que fazer de... É por isso que tu é diferenciado, né? Porque, vamos lá, vamos falar a verdade. O cara, ele é bonitão. O cara é bonitão, porque até que, enfim, né? Estamos deixando aqui o programa mais bonito. Nós dois somos feios, né? Não vem não, mas fala por você. Entendeu? O cara bem sucedido. O cara, um baita profissional. Eu vejo ele dando o pós-operatório. Vocês não acreditam. O que é o pós-operatório dele? A paciente chama no WhatsApp, manda áudio, ele conversa, ele explica tudo, assim, coisas que a gente quase não vê os médicos fazerem, né? E como a gente está falando no começo, que tu perguntou se o celular era separado, profissional do pessoal. Pessoal,
é o mesmo celular, é o mesmo WhatsApp, entendeu? Então, por isso que ele é diferenciado e é uma referência na área dele. Eu acho que assim, eu faço com os outros que eu gostaria que fizessem comigo, né? Então, acho que se todo mundo fosse dessa forma, acho que, sei lá, a menos que você seja masoquista, né? Mas todo mundo quer ser bem tratado. E ainda mais quando você faz uma cirurgia, você está entregando seu corpo, sua vida na mão de uma outra pessoa. Então você espera nada mais, nada menos do que o máximo da pessoa para poder te atender, te dar todo o suporte, toda a infraestrutura, que vão surgir dúvidas, perguntas, intercorrências no meio do caminho. E você tem que ter uma boa assessoria, você tem que ter uma boa retaguarda para isso. Eu não gosto de delegar isso para ninguém. Eu gosto de eu estar ali junto, acompanhando, vendo todos os pacientes, vendo. Eu sei que é desgastante, mas é muito prazeroso. Eu acho que eu não abro mão disso, nem eu, nem minha esposa, nem ninguém. Então a gente segue nessa linha. A gente conversou até antes, a gente fez uma pré-conversa, né, que a gente teve lá no seu consultório, e a gente falou muito sobre marketing, né, o que acontece hoje nas redes sociais. E eu vou te falar que às vezes é um show de horrores, né? Que você abre ali a rede social, vem às vezes um seio deformado, vem uma coisa, de repente o médico ele trata aquilo como uma solução, mas aquilo já chocou, né? Choca as pessoas de alguma maneira. Tem até alguns diretrizes das redes sociais que não permite essa prática, né? Aí acaba embaçando, tudo mais. Como que você lidar com isso? A gente sabe que hoje você é renomado, você é uma patente alta dentro da cirurgia plástica, mas como você lidar com esse tipo de marketing, né? Você acha que isso é válido, você tratar dessa forma, né? Como um produto a cirurgia plástica? Eu acho que a minha opinião, né? Hoje é muita banalização. Então, hoje você vai pegar a rede social de cirurgião plástico, você vai levantar aquele feed, é só catálogo de peito e bunda, né? Então, o pessoal ele banaliza ao ponto de transformar a cirurgia plástica num produto que está numa prateleira. E você vai lá, pode escolher aquilo. Só que, na verdade, é muito mais complexo do que isso, né? Porque você tem os riscos, você tem as indicações. E hoje o que é exposto são procedimentos que às vezes não são tão simples, eles vendem como se fosse a coisa mais simples, recuperação rápida, e só vão mostrar os melhores resultados. E às vezes manipulado, seja através de Photoshop, ou melhor ângulo, e para tentar convencer a pessoa a fazer aquele tipo de procedimento. Então, muitas vezes, tem pessoas que não têm necessidade de fazer nada, mas é impactado por rede social e vai atrás de um procedimento que não cabia para ela, e quando vê, se arrepende. Então, o que eu costumo falar é, a moda é passageira, mas a cicatriz ela acaba sendo permanente, porque você não tem como voltar atrás. Então, você tem que ser muito consciente daquilo que você procura para não fazer nada por impulso. Sabe o que eu acho hoje, Josué? Que isso muito, acho que o Beto pode até concordar comigo aqui, vem dessa moda dos influencers, né? A gente vê os influencers colocando ali, de repente, na cara da mulherada uma lipo HD, né? Esfregando na cara ali um abdômen trincado, aquela coisa. Mas é como você falou, pro corpo dela serve, entendeu? Talvez pro que ela já era, serve aquele tipo de procedimento. Mas, de repente, a pessoa ela não tem um corpo para ter uma lipo HD, né? Vem cá, me corrige se eu tô errado, né? Cara, eu acho. Né, que ela chega. Exatamente, é expectativa, porque você vai olhar uma coisa dessa, você vai atrás daquilo. E a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E você vai olhar esses influenciadores, eu acho que eles estão. Eles têm, às vezes, levam uma vida completamente diferente do que a mulher de meia idade, a mulher normal vive. Então a mulher normal tem filho, trabalha o dia todo, não tem tempo para ter uma boa alimentação, não consegue fazer uma academia, às vezes come ali correndo, dorme mal, aí acorda no meio da noite para cuidar do filho, aí tem que dar atenção para o marido. E ela vai se comparar, de repente, com uma moça de 20 e poucos anos, que tem o melhor personal trainer, toma bomba, faz academia o dia todo, vive da imagem, tem Photoshop, tem marca patrocinando. E é covardia, porque são pessoas completamente, em momentos de vida completamente diferentes, condições completamente diferentes, e ela vem, de repente, influenciadora por uma parceria com algum profissional, vem divulgar algum procedimento, estimula a pessoa a buscar alguma coisa que não cabe para ela, mas ela viu naquela pessoa e vai atrás. E ela não é aquela influenciadora. E ela não tem todo esse suporte, essa retaguarda. Então, acho que é uma covardia com ela mesma. Por exemplo, eu sou uma pessoa ligada em estética, né, em procedimentos, em pessoas que se destacam através disso.
Mas, cara, eu não sabia que existia lipo HD. Fiquei sabendo através de uma influenciadora que aparece aí, né? Vira e mexe, colocando a barriga ali. Então, alguns procedimentos a gente acaba ficando sabendo até. Não sei se eles foram desenvolvidos agora, se já existia esse tipo Já existia lipo HD, essas coisas? Cara, é assim, cirurgia plástica já existe há muito tempo, né? Na verdade, ela é dividida, tem os dois ramos principais, que é a cirurgia estética e a cirurgia reparadora, mas que no fim as duas buscam a mesma coisa, né? A estética busca reparar alguma coisa, e a reparadora visa a estética. Mas lipoaspiração, voltando, é uma cânula com um buraquinho que aspira gordura. Ponto. Isso é lipoaspiração. Qualquer nome diferente disso é propaganda. Ah, mas minilipo, hidrolipo, lipolite, lipo HD, são todos nomes diferentes para o mesmo procedimento. Às vezes eles querem minimizar o procedimento, falar que uma mini lipo, ou uma mela, que agora é mini extração lipídica assistida, dão nomes diferentes para um procedimento para vender de uma maneira sem suporte, sem retaguarda, para fazer, eu quero fazer uma hidrolipo. Aí faz um consultório, sem anestesia, sem nenhum suporte, tem alguma complicação, vai ter uma intoxicação medicamentosa. Infelizmente são aquelas desgraças que a gente acaba vendo noticiada todo dia por conta de uma cirurgia mal indicada em um lugar sem a mínima infraestrutura. Então, lipoaspiração, quando bem indicada, é um procedimento excelente, mas você tem toda uma indicação e você tem que ter toda uma retaguarda por trás. Uma lipo HD, o que é? Na verdade, é uma lipoaspiração onde você vai definir melhor os contornos do abdômen, né? Você vai deixar a musculatura mais evidenciada, mas você não vai criar nenhum músculo. O músculo cria na academia, com uma boa dieta, boa alimentação, carregando peso, não fazendo uma cirurgia. A cirurgia ela pode evidenciar mais, deixar os contornos mais acentuados. E a diferença da lipoaspiração de alta definição é que, na verdade, é uma evolução da lipoaspiração. Antes a lipoaspiração deixava de uma maneira chapada, assim, hoje você já consegue deixar um formato mais natural, digamos assim. A lipo HD, a pessoa que faz esse procedimento, e aí por algum descuido, sei lá, qualquer outro motivo, ela volta a engordar na barriga. Fica alguma marca, assim? Geralmente quando você vai fazer uma lipoaspiração de definição, você aspira umas áreas mais para ficar com aquela área negativa, digamos assim. Então você cria uma fibrose, um tecido de cicatrização. Então, obviamente, o ideal é que você tenha hábitos de vida saudável, você mantenha o peso, você não tenha tanto esse efeito sanfona, oscile, porque, obviamente, se você engordar, vai engordar. Onde foi aspirado não nasce célula de gordura, mas outras células podem ocupar esse lugar, mas engorda mais em outras áreas, como o braço, as pernas, mas você vai engordar de uma maneira mais deformada, digamos assim. Tartaruga ninja. Fica parecendo tartaruga ninja. Um puxãozinho amarrado, assim. Não fica legal. Então, assim, mais acerta quem melhor imita a natureza. Então, você não é você transformar ninguém, mas é despertar a melhor versão. Basicamente é isso. Os exageros, os extremos não são legais, né? Então, você tem que entender qual é a expectativa da pessoa e ver se aquilo é viável ou não. E quando você falou aquela hora que a mulher se compara com a influencer, a mulher que tem uma vida, a rotina normal, filho e tal, depois da gravidez, com quanto tempo que ela pode pensar em fazer algum procedimento desse? Geralmente, hoje em dia eles dão um nome para esse procedimento, que é Mummy Makeover, que na verdade nada mais é do que uma combinação de procedimentos, como lipoaspiração, plástica de abdômen e a cirurgia de mama no mesmo procedimento. Que a gestação ela vai mudar o corpo da mulher. Isso é fato. Algumas mais, outras menos. E depois você vai passar pelo período pós-gestacional, vai amamentar. Tem mulheres que voltam numa boa e nada incomoda, e por mais que tenha uma mudança grande, ela se sente bem com ela mesma, vida que segue. Mas caso tenha alguma alteração e a pessoa não se enxerga da maneira como era antes, a cirurgia plástica é muito legal para corrigir esses defeitos estéticos, né, e melhorar a autoestima, e fazer ela se reconhecer e restabelecer aquela condição antes da gestação. Mas você precisa respeitar alguns limites, porque como vai ter toda uma alteração endócrino-metabólica, hidroeletrolítica, o corpo se preparou para gerar uma vida, e agora ele tem que se recuperar e voltar até a estaca normal. A gente pede de pelo menos de 3 a 6 meses para pensar em fazer uma cirurgia. Antes disso é muito precoce. Ainda mais se estiver amamentando, eu não recomendo fazer cirurgia. E depois da cirurgia, no caso, tu recomenda que ela faça atividade física também, né? Mudança de hábito de vida.
Tanto que a gente tem um programa, né? A gente tem lá na clínica, a gente fez um estímulo de hábito de vida saudável. Então, a gente promove alguns eventos esportivos justamente para fazer com que os nossos pacientes pratiquem, conheçam algumas atividades que não conheciam. A gente já fez junto com a Velocity, com a equipe Mormai, aula de yoga no L ponto, aula de funcional, beach tênis. Agora a gente vai ter uma outra de cardio-tênis junto com o pessoal lá do Centro Santista. Então isso é para estimular os pacientes a terem bons hábitos de vida. E a gente tem estimulado, é o que eu procuro falar bastante, porque não é uma cirurgia. A cirurgia não é o fim. Na verdade, a cirurgia é um meio para atingir o objetivo. 50% sou eu, 50% é o paciente. Muito se falava, né? Antigamente, a gente ficou falando tanto de lipo-HD aqui, né? Eu lembrei que antigamente existia um termo muito usado, que era liposcultura, né? Uhum. Então, não sei se isso ainda existe, a liposcultura. A liposcultura, quando a gente fala, é quando a gente tira a gordura de uma determinada parte do corpo para colocar em outra. Então, a gente vai modelando o corpo com a própria gordura. E você pode usar em qualquer parte do corpo. A gordura é ouro, a gente brinca, né? Fala que é um ouro branco. Você pode usar na mão, quando a pessoa vai envelhecendo e você perde aquela cobertura na pele. Pode usar no rosto, para preenchimento de lábio, de olheira. No glúteo, na mama, para você volumizar um pouco mais ou melhorar o formato. Em qualquer parte você pode usar. E a gordura é rica em célula-tronco, ela melhora a hidratação da pele, ela traz muito benefício. Então isso é o que a gente chama de lipoescultura. Lipoaspiração é quando você só faz a retirada da gordurinha naquelas partes que incomodam. E aí as variantes, que seria a lipoaspiração de alta definição, ou lipo-HD, que aí você pode usar também tecnologia para estimular mais a retração de pele e deixar ainda mais acentuado essas marcações. Então, hoje a gente tem tecnologia também que melhora a recuperação, otimiza o resultado e você consegue entregar ao paciente um resultado melhor do que você entregava antes. Eu acho que o ponto que o Josué colocou, da mudança de hábito, né? Eu vejo muito, né, pelo esporte, sempre fui uma pessoa que foi muito ligado a esse esporte, mudança de corpo, sempre quis meter um shape, então sempre fiquei muito ligado nisso. A gente observa, às vezes, uma pessoa que não gosta de ter esse Mas você hábito. não conseguiu, não. Não, pô, te boto, eu cheguei a 5% de gordura, cara, pô, você tá doido? E assim, eu já vi na minha família isso acontecer, né? A mulher vai lá, gasta mó grana, mas não gosta de malhar. Aí foi lá, fez lipoescultura. Irmão, deu 1 ano, 2 anos, a mulher tá um balão de novo. Entendeu, cara? A mulher tá daquele jeito que você falou, acaba engordando errado. Não mudou, porque ela fez lá a lipoescultura, fez os tratamentos estéticos após a cirurgia, mas não mudou os hábitos, né? Então ela voltou a beber no final de semana, ela voltou a comer um monte de besteira e achou que tinha salvado a vida dela e apenas gastou dinheiro. Talvez seja isso, né? Assim, aí você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter essa mudança de conscientização, né? Senão você vai sentir dor, gastar dinheiro e não vai ter o resultado. Você vai depositar na cirurgia toda aquela expectativa de mudança, sendo que você não vai fazer sua parte. Então, é melhor nem fazer a cirurgia. Se você não tiver a pretensão de mudar, ou falar assim, a pessoa vai, tá fora de forma, vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma lipoaspiração para emagrecer. Lipoaspiração não é para emagrecer, não é para perder peso. Lipoaspiração é para melhora do contorno corporal. E quem procura cirurgia com esse objetivo já está procurando de uma forma errada. Então tem que entender, e é justamente o que eu procuro passar em mídia social, quando o paciente vai no consultório, é explicar quais são os riscos e benefícios, e o que cabe e o que não cabe para ela naquele momento. Porque você vai fazer uma cirurgia buscando, por exemplo, fazer uma lipoaspiração para emagrecer, não vai emagrecer, vai ficar mais inchada, e se não mantiver hábito de vida saudável, ainda gasta dinheiro, sente dor e não vê resultado. Tem que mudar a mentalidade, então não é só... Esse é o principal. Então há vou dizer uma comparação, mas uma relação entre a mentalidade, né, e a estética, então. Não, é fundamental. E assim, a cirurgia, como eu disse, é um meio, não é um fim. Porque é um processo, né? Então, se tiver uma paciente que está um pouquinho acima do peso, tem uma gordurinha, a gente estimula para que ela esteja próximo do peso ideal, porque ela vai otimizar ainda mais o resultado da cirurgia. E lógico, continuar no processo. Agora, se engordar, se emagrecer demais, às vezes acaba comprometendo o resultado da cirurgia também. Me fala uma coisa, Josué. Muito se fala em academia isso, né? Cara, eu tô retido. Eu tô com retido de água. O que muda? Porque a base da cirurgia plástica é trabalhar em cima da gordura. Uma pessoa ela é retida de água. O que muda em relação a isso?
Na verdade, a cirurgia plástica não trabalha em gordura, né? Na verdade, a gente trabalha com o corpo como um todo. É o sistema muscular, é sistema, dependendo se for fazer alguma reconstrução, você vai fazer microcirurgia, você pega a musculatura, você leva para determinada área, fazer reconstrução de mama, por exemplo, você tira o grande dorsal, você faz um retalho de tran, microcirurgia, você usa, a gordura é um dos artifícios que a gente pode utilizar na cirurgia plástica. Até o ósseo, né? O osso também, se necessário. O osso também, se for necessário, você faz retalhos microcirúrgicos compostos, né? Com pele, músculo, vários para reconstruir qualquer outra parte, seja um trauma facial, você vê hoje reconstrução de face, pós-trauma, defeitos congênitos graves, então ela não se resume só à estética, é muito além da estética. É que a estética é um ramo que se fala muito, mas a cirurgia plástica é um campo muito abrangente. Eu acho que é uma das únicas especialidades médicas que te dá a oportunidade de conversar com todas as outras áreas, com ginecologia, com pediatria, com oncologia, com tudo. Você conversa com todas as áreas, porque você sempre vai precisar. Então, você vai atender pessoas, crianças, bebês recém-nascidos, até pessoas mais velhas, até idosos. Você vai fazer a parte oncológica, você vai fazer parte traumática, de reconstrução. Então, te dá essa opção. Tem o famoso lábio leporino, né? Exatamente, malformação congênita. Da parte reparadora, uma cirurgia reparadora que tu fez assim, que foi muito difícil. Foi assim um desafio. Cara, assim, como eu te falei, assim, toda cirurgia plástica, ela não é só reparadora, né? Porque você vira reparar algum dano para ela, mas você visa a normalidade, você visa reinserir a pessoa na sociedade. Então, hoje você tem paciente pós-bariátrico que tem muito excesso de pele, você tem pacientes pós-traumáticos que sofreram um acidente, então leva uma vida normal, daqui a pouco sofre um acidente de trânsito, perde um braço, perde uma perna, ou de repente uma lesão exposta. Então, isso impacta muito na vida da pessoa, né? Porque você reinsere ela na sociedade. Então, quando a gente fala de reparadora ou estética, é você poder reinserir a pessoa sem que ela fique um ponto de destaque. Porque o que a pessoa quer é estar no meio de uma forma normal e não ser o centro das atenções, né? A menos, obviamente, sem se destacar. Quem tem uma deformidade, que é poder estar andando no meio de todo mundo, sem se destacar por conta daquela deformidade que ela tem. E às vezes um defeito que para você é pequeno, para a pessoa que tem é grande. Então, uma coisa estética que no olho de algumas pessoas, não tem que fazer, mas para aquela pessoa incomoda e ela fica mais introvertida, retraída e não consegue fazer as coisas que ela gostaria de fazer por conta daquilo. E aí aquela relação que a gente falou anteriormente da psicológica, a mentalidade com a cirurgia. Então, a cirurgia plástica, justamente, quando ela é muito bem indicada, ela faz muito bem para a saúde mental, porque você melhora a autoestima da pessoa, e você melhorando a autoestima, reflete no âmbito profissional, pessoal, de relação, ela com ela mesma. Verdade. Então, a cirurgia plástica ela tem um impacto muito positivo. Então, é que banaliza demais, ainda mais hoje com rede social, com essa exposição na mídia, com essa imposição da beleza. Então, e é muito cíclico, né? Porque hoje o que é bonito hoje não vai ser bonito amanhã. Exatamente. Então você tem que ter uma consciência disso, né? Até que ninguém é igual a ninguém. Hoje está tudo muito padronizado. Você tem que olhar a pessoa de uma forma muito individualizada. Porque se você quiser padronizar, fica todo mundo igualzinho, né? Não tem essa diferenciação. Vou falar uma coisa, Josué. A gente, aqui em Santos, pelo menos, teve um caso, né? Bem conhecido aqui, umas gêmeas aqui da Vila Rica, que uma delas até faleceu na mesa de cirurgia, não sei se você se recorda disso, de uma família bem tradicional aqui de Santos, e também teve o caso do LS Jack, do vocalista do LS Jack, pós uma lipoaspiração, tá? Como hoje você avalia os riscos das complicações pós-cirúrgicas? Como você vê, isso aí pode acontecer alguma coisa na mesa, essa pessoa está sujeita, como você prepara os pacientes para isso também? Tá. É isso que as pessoas têm que entender. Toda cirurgia tem risco e nem todo mundo está preparado para fazer a cirurgia. Primeiro que, se a pessoa tiver algum transtorno de dismorfia corporal, ela não se enxerga da mesma forma, ou transtorno psiquiátrico, e ela procura um procedimento para tentar ficar melhor ou resolver aquele problema, ela não vai resolver, porque o problema não é físico, é emocional. E você tem que ter para fazer uma cirurgia, você tem que estar em bom estado de saúde, né? Então, se você tiver alguma doença de base, uma doença grave, uma doença descompensada, já é contraindicação de fazer a cirurgia. Diabético, por exemplo.
Diabético não é contraindicação, desde que ela esteja controlada. Agora, se ela estiver descontrolada, não dá para fazer. Um hipertenso descontrolado, não dá para fazer uma cirurgia. Uma pessoa que usa droga, por exemplo, também não pode fazer uma cirurgia. Então, são fatores que, na mesa de cirurgia, podem transcorrer uma fatalidade. Então, o que a gente faz é pecar por excesso. A gente pede todos os exames intraoperatórios, avaliações, e mesmo assim, você tem que passar para o paciente todos os riscos e benefícios do procedimento, que ela vai fazer ou não. Mas em relação a casos específicos, é muito difícil falar o que acontece quando você não está presente no centro cirúrgico, né? Você não está presente na hora. Então, intercorrências podem acontecer, mas você tem que estar preparado para lidar com todas elas da melhor forma possível, para que hoje fatalidade dentro da cirurgia plástica, se você fizer da forma direitinho, tudo com os exames, é muito difícil, é muito seguro, porque você tem muito suporte, você tem a tecnologia, a medicina ela avançou muito nessa área. Isso que eu te falar, a tecnologia hoje está a favor da cirurgia plástica. Muito, você tem aparelhos de anestesia que monitoram para ver o nível de sedação, para você não tomar anestésico demais, nem anestésico de menos, para ver o coração, como é que está a frequência cardíaca, a oxigenação, perfusão, tudo. Então você consegue ver. Se você vê que está saindo alguma coisa fora do controle, você não vai estender demais. Afinal de contas, você não vai botar o paciente em risco. Mesmo assim, tem gente que faz tudo por dinheiro, né? Então, mesmo com um paciente com risco, com uma infecção, vamos lá, vamos fazer a cirurgia. E aí é preço barato, é propaganda aviltosa que faz, é marketing pesado e faz tudo para conseguir o paciente. Então você tem que tomar. O paciente que procura para fazer uma cirurgia tem que pesquisar do profissional, conversar com pessoas que já fizeram o procedimento, ver a infraestrutura que ele oferece e desconfiar quando o preço é muito barato, o lugar onde vai fazer. Se o cara só fala coisa boa, você não fala os riscos, você não fala os problemas que podem acontecer, né? Se o cara não for claro o suficiente, então tem que ficar sempre com o pezinho atrás. Afinal de contas, é sua vida que está em jogo. No ramo que eu trabalho, salão, né, de cabeleireiro, para quem não sabe, eu corto cabelo de Josué há muitos anos. Muitos anos. Muitos Esse cara, anos. falar, cara é 100%. Esse cara, eu sou fã dele. Cuida da peruquinha. Ele sabe disso. As pessoas às vezes chegam lá porque foram em outros profissionais, talvez seja polêmico, não precisa responder. E foram em outros profissionais e chega lá para mim e fala, eu fiz o cabelo assim, assado, e não ficou bom, e pede para eu consertar. E aí eu sou super direto. Se dá, eu faço, se não dá, eu não faço, e eu explico todo o respaldo para ela. Já aconteceu de você ter que consertar uma cirurgia? Hoje em dia é muito comum a gente pegar sequela de outros profissionais, porque foram feitas cirurgias mal indicadas, às vezes a pessoa nem precisava fazer uma cirurgia e acabou fazendo, ou de repente o profissional acabou exagerando demais, então acaba sendo até mais difícil. Então por isso eu falo assim, é muito importante pesquisar a respeito do profissional, ver o histórico dele, perguntar onde ele faz, qual a retaguarda, se acontecer alguma complicação, se ele vai se é um profissional acessível ou não, porque a complicação às vezes pode ser irreversível, ficar sequelas irreversíveis, né? E as pessoas acham que cirurgia plástica é que nem salão de beleza, que você faz e tá pronto. E não é. Você vai ficar inchada, você vai sentir dor, você vai ficar feia para ficar bonita. Tem ponto para tirar. E às vezes a pessoa deposita tudo aquilo dentro de uma cirurgia, sendo que o problema não é a cirurgia, não é o físico, mas é a cabeça. E você identificar isso, fazer essa leitura, às vezes é complicado. Então você tem que entender a pessoa, qual é a expectativa dela, para saber se você vai ser capaz de entregar essa expectativa. Mas agora aquela que foi atrás do profissional porque o preço dele era melhor, ou porque o cara convenceu, porque na rede social ele vai, ele posta, ele fala, tem que tomar muito cuidado. Porque hoje rede social não... Eu sempre falo assim, não vai atrás de rede social. Procura indicação, pessoas que fizeram, porque os caras falam muito bem, te convencem. Cara que vende areia no deserto, né? Aí quando você vai ver, você gastou dinheiro, sentiu dor e tem um resultado colocou a vida em risco também. E às vezes está com uma sequela que você não consegue reparar pro resto da vida. Você vai carregar isso. Deixa eu falar uma coisa. A minha esposa ela é advogada. Até inclusive vou dar um beijo aqui para ela. Não estou lá nesse momento, né? Queria estar lá com as crianças. Um beijo, Tati. E assim, eu lembro que um tempo atrás
Uma cliente procurou ela e falou o seguinte, ó, eu tenho mais de 50 mulheres que foram operadas por tal cirurgião plástico. E a Isso gente quer. recente? Oi? Isso recente? Isso há um ano atrás, mais ou menos. E a gente quer fazer uma ação em conjunto contra ele. E aí elas colocaram as fotos. Meu, eu te juro, eu não consegui ver nem metade, cara. Que assim, era um show de horrores, cara. Tudo que tinha dado muito errado. E aí eu fico pensando nisso, eu falei, meu, ele conseguiu vender para 50. E elas falavam assim, mas eu conheço mais uma amiga que também fez com ele, que também fez. Eu sei que ela acabou nem pegando esse processo. O cara falou, meu, é assim, eu não consigo porque eu tô tendo Não que faz pesquisar. nem bem, Assim, né? não faz nem bem, cara. Porque a gente tava vendo as imagens, as pessoas ali Uma emocionalmente energia negativa, acabadas, né? a energia tava pesada, assim. Eu falei, meu, passa para um colega. Ela até passou para um colega dela, falou, vou acabar passando. Porque assim, era realmente, é o que você falou, né? Eu não sei como e era o mesmo cirurgião, né? Aqui da nossa região, inclusive. Eu não sei como ele conseguiu fazer tanta cirurgia e conseguia vender ainda E depois disso. consegue, né? É uma loucura. Mas, meu, é que eu não tenho mais acesso a isso, acho que também ela deve ter deletado. Mas se eu abrisse para vocês, vocês vão ficar, ó. É um show de Fico horrores. E horrorizado, né? muito me lembra aquele. Agora, algo engraçado, só pra gente quebrar esse clima tenso agora. O filme do Adam Sandler, né? Clique. Não, Esposa de mentirinha. Esposa de Ah, mentirinha. estou mentindo. Nossa, que Esse filme é maravilhoso, muito e bom. que a sobrancelha da mulher. Mas tem um programa que mas tem um programa na televisão que eles faziam uns concertos e tu ouve cada história. Bote. Bote. Pote. É muito bom também. Aí, É muito legal, eu cara, gosto disso. a mulher falando que ela foi fazer, não sei se foi no México, sei lá onde que foi, e aí ela acordou e ela estava com 2 barras de gelo, uma de cada lado. A anestesia que ela estava usando era 2 barras de gelo, assim. Tu não acredita nas histórias que acontecem. E aí tu vê as sequelas, né? E as Esse sequelas programa são é as muito legal. piores possíveis. que você Tem umas imagina. coisas que são absurdas. Você acaba recebendo uns casos, você fala assim, cara, como alguém foi capaz de fazer uma coisa dessa, né? Assim, tá com muita raiva da pessoa para fazer uma coisa dessa. Não, às vezes eu penso, o cara não é profissional, ele não estudou. Não é possível, meu. O cara errou 50 vezes. Se o cara erra uma cirurgia ou outra, é normal, a gente é profissional, a gente acaba errando. Então, mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte: medicina não dá direito você errar. Se você é um advogado, você faz uma petição, você errou, você rasga, você faz outra. Se você erra em medicina, você é uma vida que está em jogo. Se erra uma medicação, você matou uma pessoa. Então, infelizmente, medicina não dá direito a errar. Você tem que fazer o seu melhor. Então, você tem que coibir os pequenos erros para evitar os erros grandes. Não dá para você errar em medicina. Você tem que estar muito certo do que você está fazendo. Porque às vezes é uma coisa que é irreversível, você não consegue voltar atrás. Então, cuidado maior. Quando você fala um insucesso cirúrgico, 2 insucessos cirúrgicos, 3, cara, o cara está fazendo mais mal do que bem. Eu nem levantaria da cama. Eu não faria, eu largaria. Faria outra coisa. Porque você está lidando com pessoas, com expectativas, com uma rede de apoio, você envolve família, é uma frustração, é muito grande, é muito doloroso. E eu já peguei algumas pacientes assim, você olha, a pessoa não consegue mais se olhar no espelho, não consegue mais ter, impacta na relação com o marido, com o filho, profissional, a pessoa larga de fazer tudo, porque ela não se enxerga mais da forma como ela era. Porque ela foi fazer uma coisa para ficar melhor e de repente ela está deformada. E às vezes não é só esteticamente, às vezes é funcionalmente, porque às vezes limita a movimentação, não consegue voltar às atividades laborais normais, então é muito complicado. Então, antes de fazer qualquer procedimento, você tem que estar muito certo do que você quer e saber que aquilo vai te trazer um benefício. Isso é o mais importante. Com todo excesso de cautela que você tem, que nem você falou, né? Pede diversos exames. Já aconteceu alguma vez de estar tudo certo para fazer a cirurgia e por algum motivo, ou pressão alta, algum outro, fala, olha, não dá para fazer. Ah, sim. Não, antes da cirurgia, se a pressão estiver muito alta, a gente suspende a cirurgia até o momento mais oportuno. Mas, graças a Deus, nunca tive. Espero que isso nunca aconteça, né? Deus, nunca tive nada. Acho que a gente é muito bem assessorado nesse sentido, né? A gente está cercado dos melhores profissionais, seja os melhores anestesistas, os melhores instrumentadores. Então, graças a Deus, a nossa equipe é muito grande, é muito coesa, né? Então, é um ritual. Tudo eu aprendi. Meu pai, infelizmente, ele faleceu em 2008, não tive capacidade de acompanhar ele profissionalmente, mas eu trabalho com o Isaú desde 2005, né? Que é a referência mundial em cirurgia plástica. Tudo que eu sei, eu devo a ele. E ele sempre fala, né? Cirurgia é um ritual. Você tem que começar de uma forma e sempre terminar para ter cadência. E a gente trabalha em equipe. Ele sempre foi um maestro nesse sentido, né? Então, quando você tá todo mundo conversando da mesma forma, a cirurgia ela flui muito tranquila. Aí você otimiza tempo cirúrgico, otimiza o resultado, entregando a melhor
o melhor resultado com o menor risco possível. E cirurgia você não pode demorar muito tempo, né? Porque se demora muito tempo, você aumenta o risco de infecção, de trombose, de uma série de coisas, de hipotermia. Então você não pode correr, mas você também não pode perder tempo. Pode demorar muito também. Não. E, Josué, como que é seu processo hoje para acompanhar as novas tendências, as novas técnicas da cirurgia plástica? Porque ela se recicla muito, né? O que a gente estava falando, né? Agora tem as novas, os novos meios, né? A gente estava conversando muito sobre lipo HD ali no começo, a musculatura um pouco mais aparente. Então, acredito que existem novas técnicas, né? Assim, como se atualiza, né? Assim. A medicina hoje, ela realmente ela evoluiu muito nesses últimos 20 anos, né? Muito, de uma forma muito surreal. Então a gente tem tecnologias que elas otimizam resultado, otimizam recuperação. A técnica, o grosso da técnica basicamente é a mesma. O que você muda são alguns refinamentos para otimizar resultado, diminuir cicatriz, melhorar a durabilidade da cirurgia. Mas a base da cirurgia plástica, a base da medicina não muda tanto, né? A gente fala que é a medicina baseada em evidência. A gente vê o que dá certo e replica. E a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? O que é certo hoje, amanhã pode não ser, e vice-versa. Então, você tem que ir de acordo. Mas para você se atualizar, você tem revista científica, você tem congressos, hoje videoconferências, você conversa sempre com os colegas. Você tem uma referência tua? Você fala, esse cara é o cara que eu me inspiro. Esaú. Exaú. Ele é fora da curva. Ele, Um assim, abraço, Exaú tá convidado também, que vem ao nosso programa. Ele é fora da curva, assim, em tudo, assim. É muito gente boa ele. Não, mas assim, profissionalmente não tem igual. Ele é muito fora da curva. E assim, você acha que Santos é um celeiro, né? De bons cirurgiões plásticos, né? Na verdade, hoje a gente está com 3 escolas, né? De cirurgia plástica. Então, sai muito cirurgião plástico. Na verdade, o Brasil, porque o Brasil o cirurgião plástico brasileiro é muito criativo, né? O Brasil é um país tropical, então as pessoas usam muito pouca roupa. Então, é o segundo país do mundo onde tem a cirurgia plástica. Primeiro os Estados Unidos, depois é o Brasil. Então tem gente do mundo todo que vem pra gente procurar para fazer cirurgia, sabendo que vai ser entregue o melhor resultado possível. A minha esposa, ela tem uma cliente na Irlanda, que ela vem todas as férias dela fazer as cirurgias plásticas aqui no Brasil. Ela não faz fora do Brasil. Sim. Aqui. Não, mas a gente tem um monte então, assim. Pode se considerar uma referência em cirurgia plástica, assim. Oi? O Brasil, então, já pode se considerar. Não, o Brasil é o segundo país do mundo em cirurgia plástica. Vem gente do mundo todo a fazer cirurgia. Ano passado lá estava falando gente de todos os continentes que a gente operou no mês de julho. Não teve um continente que não teve paciente de fora. E mas não é brasileiro que mora fora. Tem brasileiro que mora fora, mas muita gente de fora mesmo. Da Arábia, de Angola, de todos os lugares. Que loucura, né? Você vê. Muito top isso aí, cara. O Brasil ele é um celeiro de talentos, né? E também está à frente de muita coisa, né, cara? O Brasil é um país maravilhoso. Na minha opinião, é o melhor país do mundo. Eu também acredito nisso. A gente tem algumas coisas que a gente precisaria melhorar, mas na minha opinião é o melhor país do mundo. Fala uma coisa, José. E se você não fosse cirurgião plástico? É uma pergunta, né, curiosa, né? Qual seria a sua segunda opção na sua vida? Que a gente vê que você faz com tanto amor, tanta dedicação. Você nasceu para isso. Mas assim, bombeiro. Não. Bombeiro é bom, hein? Bombeiro é bom, hein? Beto Bombeiro. José Bombeiro. Bombeiro. Cara, eu não me imagino fazendo outra coisa, porque assim, desde que eu me penso como gente, né, vendo meu pai, assim, acompanhando, eu ia ver curativo, ele fazendo as coisas, eu acompanhava desde moleque, desde pequeno, eu não me imagino fazendo outra coisa que não fosse cirurgia plástica, medicina e cirurgia plástica. Teve uma época até tinha titubeado, falei com ele, fazer direito, mas não, foi uma coisa tão rápida, mas eu não me vejo fazendo outra coisa que não... Me dá prazer, assim, poder ajudar o outro e poder ver essa mudança, né? É muito legal. Acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso. E tem algum procedimento que você fala assim, esse procedimento é impressionante mesmo, com toda a minha experiência, eu acho esse tipo de procedimento impressionante. Existe algum assim que te... Não, em específico não, porque... Mas tem coisas que você faz, você impacta muito a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, paciente pós-bariátrico, quando você faz uma cirurgia, você devolve ele a oportunidade de estar se reinserindo no meio, fazendo as coisas, sem se preocupar com aquele excesso de pele, que não só é estética, mas aí fica aquela assadura, para poder ter uma liberdade de colocar roupa e ter um relacionamento com ele mesmo. Isso é muito impactante, isso é muito impressionante. Às vezes coisas pequenas que você faz impactam de uma maneira tão grande que muda a vida da pessoa.
O Beto deve saber disso muito bem, né? Porque ele lida com isso, com estética, com autoestima. Então, às vezes, um corte de cabelo já muda tudo. A pessoa já se olha de uma forma, já vai olhar para o marido de uma forma diferente. E eu acho que assim, ela não tem que fazer nada por ninguém, ela tem que fazer por ela mesma. Porque às vezes ela vai fazer um procedimento, vai fazer, sei lá, qualquer coisa, pensando em outra pessoa, e às vezes a pessoa não tá nem aí para ela. Aí ela foi lá, passou dor, gastou dinheiro, e a pessoa não era para ser. E aí vai, se arrepende, e ou às vezes fica insatisfeito, fala assim, foi por conta da cirurgia, ou foi por conta do procedimento que aconteceu tudo isso na minha vida. E quando, na verdade, não era. Já era para ter acontecido, mas ela relacionou aquilo, né? Foi aquela sincronicidade. Então, as coisas aconteceram no mesmo tempo. Então, fala assim, foi por conta disso que isso aconteceu. Então, ela tem que fazer por ela mesma. Que amanhã pode ser que a pessoa não esteja presente, não esteja na vida. E aí? Ela vai estar bem vestindo o próprio corpo? Esse é o mais importante. A gente citou os filmes, né? Mas já teve alguma situação engraçada, inusitada, assim, que você lembra, você fala, putz, isso aqui marcou minha vida, isso aqui. Foi engraçado esse momento, porque é um momento sério, né? Um momento de cirurgia e tudo mais, mas um pós, uma pós-visita, uma coisa que Vamos falar assim, quando a paciente ela tá anestesiada, e quando ela tá voltando tá acabando a anestesia, vamos dizer não, assim, não, assim, como eu falei, né, hoje em dia a gente tem os aparelhos, eles medem o nível de sedação, as coisas são, através de um monitor você consegue ver todos os parâmetros do paciente. Então antes a pessoa tinha medo, né, de falar alguma besteira, falar alguma coisa, agir de uma forma intempestiva. Não, mas hoje em dia a gente consegue controlar muito bem isso, para evitar essas coisas. Mas já aconteceu uma coisa muito engraçada, depois da cirurgia, tava 2 pacientes, assim, em leitos, assim, paralelos, aí eles conversando e começaram a brigar, eu falei assim, nossa, um era um homem, outro era uma mulher, um xingando o outro, eu falei assim, meu Deus, que coisa maluca. E aí saiu, mas... acho que o ser humano é diferente, né? Você lidar com pessoas é uma coisa... Cada pessoa é uma pessoa única, ninguém é igual a ninguém, então seu ponto de vista é diferente do dele. E eu acho que isso que torna a medicina, a cirurgia plástica, uma coisa ímpar. Sim. Sendo você casado com uma cirurgiã plástica, a Fernanda, vocês levam o trabalho para casa, vamos dizer assim, não em si o trabalho, lógico, mas o assunto do trabalho em casa, porque assim, eu trabalho com a minha esposa, você sabe disso. Sim. E às vezes a gente está em casa, assim, fazendo qualquer coisa, e tá falando, mas tu viu aquele cabelo assim, mas tu viu aquele cabelo assado, vou fazer assim, assim. Né? Aí, não, vou te contar uma. Eu tava tipo 2 horas da manhã, quase pegando no sono, de repente ela fica assim pra mim, mas por que 927? O que é o 927? Por que o 2? Por que o 7? Falei, sério que tu vai querer falar sobre cabelo agora, 2 horas da manhã? Não, é que eu tava pensando aqui, a gente põe o 9, mas aí põe o 27, que é o pérola com violeta. E aí, mas não vai dar uma coisa meio fria? Falei, cara, 2 horas da manhã ela querendo falar sobre cabelo. Acontece isso contigo? A gente vive, a gente respira cirurgia, a gente vive medicina. Porque não sou só eu e minha esposa, é eu, minha esposa, meu cunhado, minha cunhada, minha sogra, é todo mundo. E a minha sogra é uma pessoa também super inquieta, ela vai, ela estuda, ela sabe todas as novidades 2 anos antes das coisas caírem. Então, PDRN, exossomo, quando ela fala assim, nossa, lá vem ela com essas novidades. Aí as pessoas vão começar a falar dos assuntos que ela fala 2 anos depois. Então ela tá sempre antenada, ela vai em todos os congressos, ela vai, ela fala assim, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo outro. Então assim, a gente sempre senta na mesa, seja no jantar, tudo. A gente procura sempre entregar o que tem de melhor e mais moderno para os nossos pacientes, né? Então, mais uma vez, a gente faz com os outros que a gente gostaria que fizessem com a gente. E a gente está sempre discutindo, sempre falando. Não tem como não, né? Então, às vezes a gente vai a um caso, a gente lembra aquele caso, o que você acha melhor, qual a melhor opção? Então a gente acaba discutindo também sobre isso. Então é a visão masculina e a visão feminina sobre o mesmo caso, né? Então são as duas óticas do mesmo problema. Isso é muito legal também, porque um complementa o outro. Agora a gente vai polemizar um pouco. Eu quero polemizar, acho que não está nem na relação de perguntas aqui, mas é uma curiosidade que eu tenho, né? Qual que é a sua opinião hoje? Tá bom, eu estou falando para o microfone, acho que eu estou fugindo um pouco do microfone aqui. Dos procedimentos rápidos. Por exemplo, mudou muito agora, né, a cultura. De repente,
O dentista tá fazendo botox, tá fazendo preenchimento. Isso virou uma moda, tem dentista que acho que não sabe nem curar cárie hoje, né? Pô, eles vão me matar, né, cara, falar isso, né? Vai sim. É polêmico, Matar, né? sim. Vão me matar, né? Mas beleza, que se quiser, Mas tá vocês estão bom. convidados aqui a defender a classe. Mas assim, o que você acha desses procedimentos rápidos? É assim, cara, eu sempre fui um cara muito raiz, né? Eu sou cirurgião. Eu gosto de cortar e costurar, ponto. Eu, assim, particularmente, Josué, eu não faço botox, eu não faço preenchimento, minha esposa até faz. E assim, eu não sou contra, qualquer um pode fazer. Se a pessoa sabe fazer, faz com excelência, ótimo, mas que saiba resolver as complicações, porque complicação vai acontecer com todo mundo. Não tem uma única pessoa que não vai ter. Se a pessoa falar assim, eu não tenho complicação, corre, ela tá mentindo. Todo mundo tem complicação. Só não tem complicação quem não faz. Verdade. O Beto fazendo o cabelo, vai ter um dia que ele vai ter uma complicação, a cor não bateu, o cabelo caiu, vai acontecer. Ah, o cara fez um preenchimento. O problema é que, assim, as pessoas elas fazem com pessoas que não conhecem a anatomia, não sabem o fundamento básico, e às vezes põe a pessoa a risco, e a ignorância é uma virtude, né? Porque quando você não sabe o que você está fazendo... Você pode alegar ignorância. Exato, aí você vê um monte de desgraça acontecendo, e sequela que são irreparáveis, necrose de nariz, cegueira, porque acaba aplicando em lugares inadvertidos. Então, assim, uma vez que a pessoa sabe lidar com as complicações, qualquer um pode fazer. Essa é a minha opinião, tá? Então, acho que reserva de mercado não deveria ter. Eu não tenho medo de concorrência, muito pelo contrário. Eu acho que tem público para todo mundo, vai ter. Mas não banalizou isso? Porque assim, a esteticista faz, o dentista mas faz. É que a estética vende. Então, não é que banalizou, tudo. Colocaram cirurgia, esses procedimentos, numa prateleira, né? Então, como se fosse uma coisa simples, isenta de risco, uma recuperação rápida. E não é assim. Tudo tem risco, tudo tem prós e contras. Então, você tem que fazer com um profissional que saiba o que está fazendo, para caso aconteça alguma complicação, você consiga reverter e ter o mínimo de sequela possível. Porque complicação, todo mundo eventualmente vai ter. Quem se propuser a fazer qualquer coisa, qualquer procedimento, qualquer cirurgia, corre o risco de ter alguma complicação. E você tem que saber lidar com isso. Agora, só fazer, monetizar, ganhar dinheiro, fazer... Por exemplo, PMMA, que é o Metacril, que um monte de gente tinha uma época que colocava um monte... Hoje coloca bastante ainda, mas menos do que... É proscrito, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fala, não deve aplicar, o CREMESP está brigando ali, o CFM, para banir essa substância do meio, porque ela provoca mais malefício do que benefício. E é porque é um biosintético que não é absorvido e ele pode provocar um monte de complicação no corpo e você não tem como tirar e você vai provocar sequela irreparável, senão a morte, insuficiência renal. Então, as pessoas quando buscam uma solução rápida para determinada coisa, as pessoas querem soluções simples para problemas complexos, isso não existe. Então, às vezes a pessoa quer, eu quero fazer um procedimentozinho rápido, porque eu tenho uma formatura na semana que vem, eu tenho para fazer meu casamento. Não faz, rápido não faz. Tenho que caber no meu vestido, tenho que caber no meu vestido. Exato, porque isso não acontece. Tudo que vem rápido, vai rápido. Então, não existe solução mágica para as coisas. As pessoas acham que não piscar de óleo, tá pronto. E não é assim. Não funciona. Às vezes acontece, as pessoas não te dão, que nem você falou, né? Seu raiz é cortar e operar. E aí tem esses profissionais que fazem de tudo, como você falou, pega na prateleira, e quando dá um pepino, dá alguma coisa errada, não dá nenhum suporte. tu não acha o cara. Não, você não acha. Você não você acha. Liga no desespero. Porque eles não são raiz, eles não têm a hombridade de falar, não, peraí. Isso acontece na minha área também. E aí fala, não, peraí, não vou te deixar na mão. Porque já aconteceu comigo. Não vou te deixar na mão. Eu não sei por que aconteceu, mas aconteceu quando estava comigo. Então, a gente eu vou te dar todo o suporte, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, tal. Como eu sei também que pessoas que, não, isso aqui não foi comigo não foi eu não, tu deve ter feito depois em outro lugar. Acontece na tua área também, não acontece? A pessoa quer se isentar de responsabilidade. E a pessoa ali que fez um procedimento, fez uma cirurgia, já está lá emocionalmente abalada, né? Porque já está passando todo um estresse pós-cirúrgico, um procedimento. O que ela quer é ser acolhida, né? Ter um profissional que vai pegar na mão dela para pelo menos falar uma palavra de apoio, de carinho, poder na mão, tentar resolver o problema. Mas sim, eu conheço aí diversos. O paciente liga para o cara, primeiro o cara nem atende, né? Vai falar com a enfermeira, vai falar com a secretária, fala, não, vai no pronto-socorro.
falei, cara, uma paciente fez uma cirurgia limpa, uma cirurgia que não tem... Aí vai passar no pronto-socorro com risco de infecção, de contaminação, e às vezes passar por um profissional que não sabe nada e ainda vai deixar o paciente ainda mais angustiada, mais aflita por conta de alguma coisa. E palpiteira é o que mais tem, né? Gente para dar palpite em que fazer e o que não fazer, em pessoas que só vão colocar para baixo. Então, eu costumo falar, se afaste de pessoas negativas, ainda mais num pós-operatório, porque você tem que ter pessoas para te elevar, né? Para te ajudar e não para te atrapalhar. Muito pelo contrário. Josué, a gente está chegando aqui a quase 1 hora de papo. Parece que não, né? Passou muito rápido, né? Antes de finalizar, aqui eu vi uma pergunta que eu achei bem legal. De repente, né? Quais são as perguntas que a paciente ela deve fazer o cirurgião plástico? Antes, a mulher chega lá, ou o homem também, que hoje também, né, chega lá no teu consultório, quais as perguntas que você acha que ela tem que fazer? O primeiro é perguntar todos os riscos do procedimento que ela vai fazer. Onde é o local onde ela vai fazer a cirurgia, o procedimento. Se é no hospital, se tem infraestrutura, se tem a retaguarda, qual a qualificação do profissional. Se acontecer alguma intercorrência, qual o suporte que ela tem. Isso é essencial. Saber quantos anos ele pratica, se tem alguma indicação e se cabe aquele procedimento para ela ou não. Não ir atrás de preço, não ir atrás de rede social, porque quem vem por preço, vai por preço. Ela não fica. Você tem que ir atrás de um profissional que te dê segurança e tem empatia. Porque às vezes você pode estar de frente para o melhor profissional do mundo, mas o santo não bateu. Não vai em outro. Porque se acontecer algum problema, você ter que lidar com ele todo dia, você não vai dar, porque o santo não bateu. Então aquela relação médico-paciente já está estremecida. Então o principal é saber todo o suporte, o risco, de tudo. E que o profissional seja claro com o paciente. Isso é o mais importante. Muito bom. Ó, já que você abriu para pergunta, eu tenho mais 2 perguntas, né? A minha preocupação com o Dr. Josué é que ele acorda às 6 horas da manhã para malhar. Não, né? que melhor, 6h30. São 6h30. Daqui a pouco ele está acordando para malhar, né? A gente está aqui gravando o programa. Ele vai me xingar, né? Vai me xingar. Vocês vão assistir às 8 horas da noite na segunda, não é mesmo, Ian? Que a gente vai colocar o programa no ar, mas hoje a gente está gravando aqui e já são 10h36 da noite, né? Então nossa preocupação... Tem que ver minha filhota, né? Tem que ver a filhota dele ainda, tá? Então eu tenho mais 2 perguntas, acho que pra gente finalizar nossa resenha, que foi maravilhosa, né? Foi muito Inclusive ele tá comprometido a voltar aqui porque ele tem um segredo que ele vai contar pra gente, um projeto que ele contou aqui pra gente. Vocês não vão ficar sabendo agora, mas tá na manga. Quem sabe ir pra 3ª temporada. Esse é legal. Esse vai vir na 3ª temporada, tenho quase certeza disso. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Como que você enxerga o futuro da cirurgia plástica, né? E quais são as tendências que vem por aí? Acho que a gente falou um pouquinho de tendência, falou um pouquinho da reciclagem, mas como que você enxerga o futuro, né, da cirurgia plástica? Eu acho que a cirurgia plástica acho que vai fugir um pouquinho dessa padronização que tem, né? E a gente vai olhar de uma forma mais humana para as pessoas, de uma forma mais individual. Tentar entender o que a pessoa quer e agir de acordo. Eu acho que esse negócio de querer exagero, eu acho que as pessoas querem coisas mais... que buscam hoje, a tendência é ser coisas mais naturais, né? Não tão exageradas, não tão extremas, digamos assim. Então, as tecnologias vão ajudar na recuperação, a gente conseguir resultados mais otimizados, mas eu acho que essa individualização e fugir um pouquinho dessa padronização, deixar todo mundo com a mesma cara, né? Sim. Sair dos influencers, né? Basicamente é isso. Vem trazendo pra gente. E aí a gente tem aqui o pai de 2 alunos de medicina, um formando agora, né? Uma se formando agora. Quero mandar um beijo pra Carol. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Bem-vinda. Ela acompanhou muito a cirurgia do Josué. E ela falava assim, eu até falei com ele esses dias, né? Ela falava assim, pai, eles manjam muito do corpo humano, de tudo, fisiologia, anatomia, eles manjam muito, porque a gente acha que cirurgião plástico, ele só... É só corte e costura, né? Nada. Ela falou um cabeleireiro de luxo, né? Falou tudo. Aí ela falou assim, eles manjam muito, cara, eles sabem tudo sobre fisiologia, anatomia, o corpo humano. Ela ficou maravilhada. Como eu falei, assim, é uma especialidade que te dá a opção de conversar com todas as outras dentro da medicina. Eu acho isso muito legal, porque você pode... de uma forma ou de outra, você vai lidar com a ginecologia, você vai lidar com geriatria, ortopedia. Então, é um leque muito amplo. Então, eu amo o que eu faço.
E a gente tem o Diogo, que está ingressando agora em medicina, acabou de passar no vestibular também. Parabéns, Diogo. Graças a Deus, na Unimes. Parabéns. Pessoal, vou ter que cortar muito cabelo, ele está fazendo medicina, estudo de baterias, hein? Beto Bombeiro. Bombeiro. E que conselho você dá para quem está ingressando agora ou para quem escolheu a cirurgia plástica como especialidade? Para a gente finalizar aqui nossa resenha. É o seguinte, a gente está vivendo um momento muito ímpar dentro da medicina no Brasil, tá? Nos últimos 200 anos de medicina no Brasil, a gente tem 500 mil médicos formados. Daqui a 30 anos, a gente vai ter mais de 1 milhão de médicos formados no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho vai ficar cada vez mais agressivo, né? Então, você está aumentando uma oferta muito profissional despreparado, caindo no mercado para lidar com a gente, lidar com vida, né? Então, eu acho o mais importante de tudo, primeiramente, é estudar muito. E medicina é uma coisa que você nunca vai deixar de estudar, né? Porque você sempre tem coisas novas chegando e você tem que estar sempre se atualizando, senão você fica para trás. Fazer sempre o bem. Nunca querer procurar atalho, porque atalho não existe. Tudo que vai rápido, sobe rápido, ele cai rápido, da mesma forma. Então, se você trabalhar de forma honesta, fazer as coisas tudo direitinho, as coisas elas vão acontecer. Às vezes pode demorar um pouco, mas ela acontece. Agora, querer, de repente, procurar algum meio para atingir o sucesso, isso não acontece. Então, vai ser muita gente no mercado, tem muita faculdade de medicina, e muita faculdade de medicina que não prepara muito, não está preparando bem profissional no mercado. Então, vai ficar maior, uma disputa maior e um risco maior. Mas se estudando bem, eu acho que o principal é estudar, ver bem o que você quer e fazer o que você ama. Porque uma vez você fazendo o que você ama, não vai ser um trabalho, né? Na verdade, isso acaba sendo um prazer para você, é satisfatório. E bom, ó, antes de a gente finalizar, gostaria de agradecer os doces da Nath, que mandou aqui pra gente os brigadeiros de pistache. Brigadeiro do que é esse aqui do meio? É o preferido da minha esposa. É o preferido? Então a Fernanda vai ganhar hoje os brigadeiros de pistache aqui do Doces da Nath. Então muito obrigado, Doces da Nath, sempre presente aqui no nosso podcast. Pode estar sempre presente. Brigadeirinho de chocolate. Quem quiser também vai estar aqui na descrição do vídeo também, o Instagram dela, as redes sociais dela. Gostaríamos de agradecer muito ao Naerp, que desde o início que a gente colocou lá o projeto da segunda temporada, comprou o projeto, né? Comprou a ideia, então assim, vai trazer a possibilidade de a gente trazer personalidades como o Josué tá aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Da vida dele, o Josué, que todo mundo conhece como Doutor Josué, né? Aquele mito, né? Aquela coisa. Pelo amor de Deus. O meu sonho é operar com o doutor. Eu ouvi muito da mulherada naquele grupo que eu te falei lá, antes tivesse feito com o Doutor Josué. Eu ouço bastante, viu? Eu ouço bastante também. Então a gente já ouviu isso, e é um comentário geral, né? Não, mas o Beto me conhece bastante tempo, sou simples. Nossa. Daqui a pouco eu vou achar que eu tô tendo cara. O cara é maravilhoso, cara. O cara é muito gente boa. Você tem uma coisa que não é nada cheio de frescura, pelo amor de Deus. E essa simplicidade de você mostrar o seu lado família, o seu lado marido, o seu lado pai, né? A gente estava conversando aqui antes. Pai da Maria Fernanda, né? Minha pulguinha. Queria estar com a Maria aqui no meu peito, ele falou agora, né? Faz tanto legal. Amor, né, cara? É uma simplicidade, assim, um cara fenomenal, um cara que tinha tudo para não ser desse jeito. Assim, o cara é. Mas não tem por que não ser de outra forma. Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim, né? E eu admiro demais. E é legal que assim, o Diário Cash, ele traz a possibilidade de trazer esse lado. Né, da gente conversar um pouco sobre tudo, né, sobre a especialidade, né, sobre a profissão, mas também mostrar um pouco o lado pessoal. O ser humano é complexo, né? Então, as pessoas são muito diferentes, né? Exatamente. E entender isso um pouquinho de cada um é muito legal, muito interessante. Cada um tem uma história ímpar de vida, né? Então... Com toda certeza. Gostaria de agradecer também ao Centro Estético Emagrecentro, também, que foi um dos patrocinadores, Time for Fit, Essência Imóveis sob medida, tá? E vão ter também os GCs aqui de todos os patrocinadores, pessoas que apoiaram aqui nosso projeto e continuam apoiando, né, Betão? É isso aí, continue apoiando, que isso aqui é só o começo, tá, pessoal? A gente começou com uma chave de ouro, nós pegamos uma referência, um ícone na área dele, e é daqui para frente. RS Assessoria Contabilidade também, tinha esquecido, também está conosco, tá bom? Um abração a todos, né? O Josué fica por aqui também. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e que precisar. Quem sabe depois a gente vem aí para conversar sobre a novidade. A novidade vai vamos deixar com a pulga atrás da orelha. Tem uma novidade. Tem uma novidade. Mas isso, ó, fica para a próxima. Boa. Obrigado, viu? Betão, mais uma vez, obrigado. Prazer foi meu. Diário Cast é Diário Santista.
A nova voz do Santista. Bordão.